Bom, gente, então hoje a nossa aula, ela é bem light, tá? Ela entra lá no livro, onde aparece contextualização em UTI. O que que eu trago para vocês nessa aula de hoje? É para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar numa UTI, como funciona uma UTI, como funciona a fisioterapia dentro de uma UTI neonato, como funciona, quais os profissionais que vocês vão encontrar, a funcionalidade dentro da nossa profissão. Então, eu vou demonstrando algumas coisas e vou falando da fisioterapia dentro da UTI. Então, assim, né, gente, quando a gente pensa em UTI, a primeira coisa vem que o paciente que foi para a UTI, ele está gravíssimo, né? Tá mais para lá do que para cá. Não que isso não seja um pouco de verdade, mas eu acho que a gente tem que mudar esse meu pensamento. O que a gente tem que pensar é que esse paciente que está indo para a UTI é um paciente que ele está com uma instabilidade clínica, né? Que naquele momento em que ele tem indicação de ir para a UTI, ele tem algumas coisas clínicas que não estão bem, que precisam ser restabelecidas com alguma certa urgência, tá? Então, por que ir para a UTI? Porque na UTI existe um médico 24 horas responsável pelo paciente. Já nas enfermarias, já no leito normal, a gente não tem esse aparato médico. Então, assim, ó, o paciente está clinicamente instável, tá? Ele está com uma instabilidade que tem tudo para piorar, tem tudo, tem um potencial para ele ficar grave, e a gente sabe que se esse paciente ele ficar desassistido, ele provavelmente ele vai ter uma piora clínica, né? Não que eu não vou dizer para vocês, o paciente que vai para UTI está numa boa, não, claro que não, né? Claro que normalmente ele é uma bomba relógio, né? Ele é um paciente que a gente tem que estar muito atento, ele é um paciente um pouco mais grave que o normal, mas não, a gente não pode, a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia que os pacientes que estão na UTI tendem mais a morrer do que sobreviver, porque isso não é verdade. A sobrevida de pacientes que saem da UTI bem é muito grande, né? É muito maior do que a morte. Então, a gente tem que pensar, sim, que são pacientes com potenciais de gravidade, porém, são pacientes que precisam de um auxílio, de um acompanhamento médico, para não deixar que passe para um caso mais grave. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, elas só são feitas se tiver um leito de UTI para o meu paciente ir após a cirurgia. Então, o que que eu quero dizer para vocês? O médico nem sabe como é que vai ser ele nem fez o procedimento cirúrgico ainda, ele nem sabe como é que o paciente vai se sentir, como vai acontecer, né? Se vai ter alguma intercorrência ou não, mas mesmo assim, ele já reservou o leito 2 dias. Quando tu vai no consultório dele, ele já te predetermina, olha, nós vamos fazer essa cirurgia cardíaca e a gente sabe que depois da cirurgia ele vai 2 dias ficar na UTI. Então, esse é o típico paciente que eu falei para vocês. É o paciente que, de repente, ele nem vai estar tão grave, né? Mas ele é um potencial de bomba, ele é um potencial de gravidade, que venha a ter uma gravidade. Então, ele precisa ir para o cuidado intensivo, né? O UTI já diz, unidade de tratamento intensivo, ok? Outro ponto, quem são esses pacientes que vão para a UTI? São aqueles pacientes que precisam de um suporte avançado de vida. O que é esse suporte avançado de vida? Ele está muito ligado ao uso de ventilação mecânica invasiva. Tá? É claro que o paciente que está numa ventilação mecânica invasiva, ele é um paciente mais grave, ele é um paciente com potencial ainda maior de gravidade, né? Ahn, quando quando não, vocês nunca vão encontrar um paciente uh, em ventilação mecânica invasiva numa enfermaria. Tanto que vocês vejam agora um exemplo, né, do Covid, o quanto estão se abrindo leitos de UTI, né? A preocupação é abrir leitos de UTI para conseguir colocar ventiladores mecânicos dentro dessa UTI. Por quê?
Não se aceita, não se assume, não é cabível o paciente que está em ventilação mecânica, ele não está conseguindo respirar, ele está precisando de um aparelho respirando por si, que ele não tenha um tratamento intensivo, que ele não tenha um cuidado 24 horas intensivo, tá? O que a gente pode encontrar dentro da UTI? Eu posso encontrar um paciente em ventilação mecânica não invasiva? Sim, posso. Muitas vezes eu vou introduzir uma ventilação, uma máscara no meu paciente, ele não vai estar na UTI. Também posso introduzir na UTI? Posso. Porém, a invasiva eu só vou encontrar na UTI, tá? Outra coisa que eu sempre digo, tá? Trabalhar na UTI é uma grande escola. Por quê? A gente, quando pensa em UTI, a gente se atreve a pensar que a gente vai trabalhar apenas com fisiorrespiratória. Não é verdade. É o local, provavelmente, que vocês vão ver os mais variados tipos de patologia de comprometimentos. Tá? Normalmente, esse paciente que vai estar na UTI, ele vai estar com... Normalmente não, desculpa. Esse paciente que vai estar na UTI, ele pode ter internado por alguma outra situação, como um problema cardíaco. Aí tu vai dizer assim, mas os pacientes vão para ventilação mecânica, então eles têm problema respiratório. Sim, ok, ele evoluiu para um problema respiratório, mas a internação inicial dele, ele pode ser até uma prótese de quadril. Ele pode ter ido feito uma cirurgia de prótese quadril, ter tido alguma intercorrência e teve que ir para UTI. Aí sim, talvez pelo tempo de acamamento, etc e tal, ele fez uma pneumonia, então eu vou tratar respiratoriamente. Então, por isso que se acha e se fala que a fisioterapia respiratória é o chefe de UTIs. É o que eu mais vou encontrar? Eu vou encontrar muito. Vou tratar quase todos os pacientes com isso, né? Com a fisiorrespiratória. Mas elas também vêm muitas vezes associadas com comprometimentos de outro tipo, né? Eu posso pegar pacientes com comprometimentos cardíacos, eu posso pegar pacientes com comprometimentos neurológicos, eu posso pegar pacientes em complicações pós-operatórias, eu posso pegar pacientes com complicações reumatológicas, né? Então, por isso que eu digo que a UTI é uma grande escola. Porque junto com o meu comprometimento respiratório vai vir uma historinha, né, de alguma outra patologia associada. E eu, como uma boa profissional, eu sempre vou querer saber o que está acontecendo com o meu paciente. Então, eu sempre vou buscar estudar qual é a patologia primária, né? Por que o meu paciente internou? Qual foi a complicação? Por que ele entrou em insuficiência respiratória? Qual foi o acometimento primário que fez o meu paciente entrar neste grau de acometimento respiratório, né? Então, é um local onde gira muita gente, gira diversas patologias, tá? Não cabe a gente pensar que numa UTI a gente precisa só saber só saber fisioterapia respiratória, tá? Porque a gente trabalha num acompanhamento global desse paciente, ele vai apresentar várias disfunções, a fisioterapia motora também está diretamente ligada, né? Eu vou ter comprometimentos que eu vou ter que tratar com fisioterapia motora, eu vou ter que cuidar da enfermidade que aquele meu paciente está, para ver as contraindicações presentes, tá? Então, é uma gama de patologias que eu pego dentro da minha UTI. A fisiorrespiratória, na grande maioria das vezes, ela vai estar presente, mas na grande maioria das vezes ela vai estar associada também a algum outro tipo de mobilização, algum outro tipo de manobra de fisioterapia também. Bem? Então, assim, né, gente? Sempre que eu pensar numa UTI, eu tenho que pensar a primeira coisa, um ambiente desfavorável, tá? Ela é uma geradora de estresse, ela tem um ambiente físico ruim, ela traz problemas psicossociais, ela tem um ambiente estressante. O que eu quero dizer com isso para vocês? Quando nós, profissionais, escolhemos trabalhar numa unidade de tratamento intensivo, nós estamos trabalhando numa unidade de tratamento fechado. Por isso que a gente diz que a UTI é fechada, né? É uma unidade fechada dentro do hospital.
A gente não sai de lá dentro do horário do nosso turno, a gente fica inserido, né, dentro daquela UTI. E a gente, como nós vimos, né, esses nossos pacientes, eles vão ter uma instabilidade clínica, eles vão ter um potencial de gravidade, então nós vamos trabalhar o tempo inteiro em cima de geradores de estresse. Só que nós não podemos esquecer que esse estresse não é só nosso, que esse estresse, além da equipe, existe um estresse muito importante a nível de paciente e um estresse muito importante a nível de familiar. Então, nós, como parte da equipe multiprofissional, a primeira coisa que nós temos que se colocar é no lugar de paciente e no lugar de familiar, tá? Quando a gente pensa, que bobagem, não, gente, não é bobagem. Porque se a gente desencadeia um estresse que acabe ultrapassando a barreira profissional e acaba indo até familiares, o tratamento acaba sendo dificultado desse meu paciente, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou até dar um exemplo ali, né? Como a gente está vendo a minha foto. Vamos lembrar da minha criancinha, recém-nascida ou não. Se ela for recém-nascida, ela já tinha igual vínculo com essa mãe, né? A gente já sabe cada vez mais, está sendo estudado, referido e conversado, né, sobre o vínculo materno fetal, né? O quanto essa criança já desenvolve, já reconhece a voz da mãe mesmo intraútero. Se ela não é recém-nascida, se ela é maiorzinha, pior ainda, gente. Vocês imaginem retirar uma criança do convívio, do contexto familiar de pai e mãe, levá-la para um ambiente completamente diferente do ambiente que ela reconhecia como um ambiente familiar, um ambiente favorável para ela, levar ela numa situação de estresse, que ela está ou com dor, que ela está ou com falta de ar, aonde todo mundo na volta está vestido de branco, ninguém tem um tempo disponível para fazer o papel de mãe. Essa criança, ela abre o olho, ela só enxerga rostos desconhecidos, ela se enxerga muitas vezes cheia de tubos, ela se enxerga amarrada muitas vezes, né? E isso tudo é um gerador de estresse do paciente. A mãe e o pai, por si só, entram nesse embalo. Não existe pai e mãe que não vejam filho sofrendo que não sofra. Eles desconhecem uma UTI, eles desconhecem o que acontece dentro de uma UTI e eles acabam muitas vezes metendo os pés pelas mãos. Eles querem saber mais, eles querem introduzir, eles querem mandar, eles querem. É bem difícil esse contato. Família com equipe, ainda mais se tratando de criança, tá? Então, hoje em dia, né, com a humanização hospitalar que está em alta, pai e mãe, eles já são autorizados a ficar dentro da UTI com os seus filhos 24 horas por dia. Eles não precisam sair do lado dos seus filhos. Eles podem ficar com seus filhos, sim, dentro da UTI. Tá? Às vezes é pedido para algum pai, alguma mãe, quando vai se realizar algum manuseio mais agressivo, pede-se para o pai sair, se o pai se negar, não, eu quero ficar aqui, não tem problema, tá? O pai pode ficar, ele tem um aparato judicial por trás dele e ele pode fazer isso, tá? O que eu peço para vocês quando trabalharem numa equipe dessas? Eu trabalhei 15 anos, né, dentro de uma UTI. E eu tive familiares internados em outras UTIs. E quando eu fui fazer visitas, eu me senti completamente perdida. Eu não sabia onde era a pia que lavava a mão, eu não sabia como é que se entrava, eu não sabia onde é que estava o leito, eu não sabia se eu podia tocar naquele paciente ou não, eu não sabia quanto tempo eu podia ficar lá dentro, né? Eu que trabalhei 15 anos em UTI. Agora vocês imaginem um familiar que está no auge de um estresse, com sensação, com medo de perder um filho, né? Nesse caso que nós estamos falando de neonatologia, ele se depara dentro de um ambiente de UTI, ele não sabe se comportar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que faz parte de nós, fisioterapeutas, darmos colo para esse familiar,
abrir a porta, ensinar para ele o que que ele tem que fazer, onde ele lava a mão, quanto tempo ele pode entrar, que ele pode entrar naquele horário, pode informar para ele se ele pode segurar o filho no colo ou não, informar tudo que ele tá, que o filho tá com tubo, que o filho tá com acesso venoso, que tu vai fazer físio naquele momento. Normalmente eles ficam bem nervosos no momento da físio, no momento da aspiração. Eles acham que tu tá fazendo uma forma de agressão para uma criança que já tá sentindo muita dor, uma criança que tá chorando muito. Então eles muitas vezes eles não querem. Então tu tem que ter muito cuidado e muito tato para fazer esse manuseio do ambiente desfavorável da UTI. Nós temos que fazer esse ambiente desfavorável passar a ser um ambiente favorável, harmonioso, para que tudo funcione bem. Porque o ambiente de estresse, ele já é por si só. Então, se começar a estourar bombinhas, relógios em equipe, em família, vai ser complicado, né? Outro contexto importante a ser lembrado aqui para vocês, existe muita briga de bril entre profissionais. E isso nós temos também que ter cuidado. É hora de nós refletirmos, é hora de nós nos posicionarmos, é hora de nós conversarmos com calma, é hora de nós elegermos a melhor coisa para o meu paciente. A gente tem que saber recuar, a gente tem que saber ter calma, a gente tem que saber o ambiente, a hora e como falar qualquer coisa, né? Isso eu acredito que não só em UTI, né? Porque sempre a minha principal vítima vai ser o meu paciente, que vai acabar sofrendo, né, com essas desavenças profissionais, e quando entra ainda em âmbito familiar, a coisa complica muito mais. Buenas, eu trago aí fotos para vocês, para quem nunca teve a oportunidade de viver uma UTI, eu estou trazendo algumas ilustrativas. Abaixo, no lado esquerdo, é uma foto de uma UTI pediátrica. Abaixo, do lado direito, é uma foto de uma UTI neonato. O que que difere uma da outra num primeiro momento olhando, né? Claro, é o tamanho dos berços. E realmente é isso, né? É o que vai diferenciar uma unidade da outra. Hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar, podia ter UTI neonato e pediátrica junta, tá? Se chamava de UTIs mistas. Um lado ficava destinado à pediatria, um lado ficava destinado à neonatologia. Hoje em dia não pode mais. Ou ela é só UTI neonato, ou ela é só UTI pediátrica. Porque a gente já viu até isso nas nossas aulas, a particularidade da neonatologia, né? Então, a obrigatoriedade de ter um profissional especializado em neonatologia. Antes acabava tinha um pediatra que acabava responsável por tudo, então ele tem que ser um pediatra neonatologista. Então foi diferenciado, a gente não vai mais encontrar UTIs mistas. A gente vai encontrar ou a UTI vai ser neonato ou a UTI vai ser pediátrica, elas têm que ser separadas, ok? Ali na foto acima, é uma foto que a gente chama, aquela parte central, a gente chama de aquário, tá? Em todas as UTIs tem, né? São de formas diferentes, é claro, né? Mas todas as UTIs têm. O que que é aquele aquário? Ali no meio, atrás daqueles vidros, normalmente ficam os médicos, tá? Ficam os exames, ficam os prontuários, tá? Aqueles vidros, e a localização do aquário, ele não tá ali por acaso, né? É para que o médico consiga ter uma visão ampla de todos os leitos da UTI. Cada bercinho, cada paciente, ele vai ter um técnico responsável, no máximo um técnico por 2 bercinhos, por 2 pacientes, tá? Mas o que a gente vê normalmente é um técnico para um bercinho para um paciente. Aquele médico plantonista, ele fica no aquário, a partir dali ele faz a avaliação de monitor, ele vê se está acontecendo alguma intercorrência, ele consegue ter a visão global do que está acontecendo dentro da UTI dele. Tá? Vamos passar ali para a minha UTI pediátrica.
Ali na minha UTI pediátrica, a gente pode ver que ao lado da cama tem um ventilador mecânico, né? Que é aquele aparelho azul com uma haste grande. Lá em cima, numa prateleira, são os monitores cardíacos, ok? Que vão, todo paciente que interna na UTI, ele é monitorado por um monitor cardíaco. Ali, aqueles canos, aquilo ali, muitas vezes quando eu me refiro, eu falo em aula, porque eu tenho que ter parede para o oxigênio, tem que ter parede para o ar comprimido. É aquilo ali que eu me refiro, é aqueles canos, né? Que é o verde, o amarelo e o branco, cada um tem a cor certa, o oxigênio é o verde, o ar comprimido é o amarelo. Acho que é, não tem, agora não me faltou certeza. Tá, mas não tem problema, eu vejo e passo para vocês, tá? A partir ali daquela tubulação sai um fluxômetro, tá? E dali eu vou colocar ou oxigênio, ou eu vou depois precisar do ar comprimido para aspirar o meu paciente. Então, todo leito de UTI, ele deve ter uma parede. Ele deve ter essa disponibilidade de gases e de ar comprimido para poder fazer o manuseio correto no paciente, tá? Ali na frente dos bercinhos a gente pode ver que tem os lixinhos, um lixinho para cada coisa, um lixo limpo e um lixo sujo, né? Que lá na minha disciplina de hospitalar, aquelas primeiras aulas chatas que fala do lixo, qual é o lixo que eu ponho aqui, qual é o lixo que eu tiro dali, né? É isso aí, porque nós vamos encontrar realmente nas UTIs um lixo para cada coisa. Lá do lado do meu segundo bercinho, a gente encontra um quadradinho azul, que é uma bomba de infusão, tá? O que é aquela bomba de infusão? O paciente, ele vai estar recebendo uma medicação, né? Ele vai estar lá com o acessinho dele no braço, na cabeça, criança é muito comum, né? Quando não dá mais, não tem onde pegar, vai para a cabeça, para o pé. E ele precisa receber a medicação. Só que essa medicação, ela tem que ser controlada gotas por tempo. Ele tem que passar bem direitinho. Alimentação também, muitas vezes, quando meu paciente está com sonda nasogástrica, ele tem que receber tanto de alimentação por tanto tempo. Então, se coloca ali naquela bomba de infusão para se ter o controle real do quanto tá passando. Só um pouquinho, gente, eu vou silenciar aqui meu telefone. Puta que pariu. A gente quer fazer as coisas e se atrapalha. Puta merda. Tá, então meu paciente, ele vai estar com o acessinho dele, né? Ligado naquela bomba de infusão. Muitas vezes a gente está atendendo o meu paciente e ele acaba, a bomba de infusão acaba apitando. Pi, pi, pi. O que a gente faz? A gente chama a enfermagem para ela arrumar o gotejo ali de novo, né? Às vezes a gente está ocluído, dobrou alguma coisa, então chama a enfermagem para elas arrumarem novamente o gotejo daquela bomba de infusão, tá bem? Então vamos lá para a minha UTI neonato. A minha UTI neonato, eu tenho esses bercinhos aquecidos, essas incubadoras, né? Desculpa, não é berço aquecido, é incubadora, tá? Eu tenho essas incubadoras. Vocês podem ver que tem umas rodas assim nelas, né? É a partir dali que eu vou colocar as mãos para atender o meu paciente. Por quê? Se o meu paciente está numa incubadora, é porque ele tem que manter uma temperatura adequada. Se eu abrir totalmente a portinhola da minha incubadora, ou se eu retirar o meu paciente dessa incubadora, eu vou causar uma alteração de temperatura. E se ele está com uma temperatura controlada, eu vou causar problema nele, né? Sabe-se que tem bastantes problemas relacionados a recém-nascido com perda de calor. Outra coisa que a gente pode encontrar nessas incubadoras, muitas vezes, é colocado oxigênio pela incubadora, tá? O meu paciente, ele não recebe catéter nasal, tá? É colocado direto
uma mangueirinha, tá? Direto na incubadora e ele fica recebendo oxigênio pela incubadora. Então, nós temos que ter muito cuidado também quando a gente abre essa incubadora para nós não perdermos esse oxigênio. Ah, Kika, mas então eu não abro? A gente abre sim, a gente trabalha com o paciente, a gente vai perder um pouquinho de temperatura, a gente vai perder um pouquinho de O2, mas provavelmente não vai ter problema, porque se for indicado a físio, né, é porque isso pode acontecer. Lembrem, na aula passada, quando nós falamos de hemorragia intracraniana, eu até falei, porque tem umas portinhola que a gente bate, bum, bum, e fecha, né? E que a gente acaba fazendo barulho e acaba estimulando a hemorragia. Essas as portinholas que eu falo, tá? Que a gente abre, elas fazem plique, quando a gente fecha, bum. Não, gente, tem que ser todo esse manuseio tem que ser cuidado para a gente não fazer um prejuízo a nível cerebral para minha criança, tá? Ali entre as duas incubadoras também tem um ventilador mecânico, tá? Um outro tipo de ventilador mecânico. O tipo variam, né? Tem N tipos de ventilação, de ventiladores mecânicos, assim como existem N celulares, assim como existem N computadores, existem N tipo de ventiladores mecânicos. Na prateleirinha ali de lado preto é um monitor cardíaco também, tá? Então, a diferença é mais quanto ao nível de caminhas, né? Porque a assistência geral vai ser praticamente igual. O que eu tiver numa UTI neonata, eu vou ter numa UTI pediátrica, né? O tipo de assistência e os equipamentos são iguais nas duas. Alguma coisa que vocês viram aí, gente, que vocês querem me perguntar? Que eu possa ter me passado? Alguma coisa que vocês botaram o olho e queriam saber o que que é? Sentiram dúvidas? Não? Então vamos lá. Buenas. Então aí está um exemplo para vocês de crianças, de exemplos de crianças que eu posso encontrar em ventilação mecânica. Então vamos lá naquele primeiro, aquele gurizinho maiorzinho, né? Eu não sei a história dele, mas eu acredito que ele seja um traumatismo crânioencefálico, porque ele, além dele estar com faixas e curativos na cabeça, vocês vejam que ele está com um dreno, aquela coisa que sai da cabeça dele ali, um dreno de sangue, então isso me leva a crer que ele está com, que ele tá que ele teve um traumatismo, né? Esse meu paciente, ele está em ventilação mecânica, o tubo tá caidinho lá no canto da boca dele. Aí tá o que eu falei para vocês, o meu monitor cardíaco, ele é acoplado ao meu paciente nessa rede de fios, tá? Cada coisinha dessas no monitor cardíaco, ela tem uma cor e ela tem que ser colocada no local certo. Então, assim, ó, se vocês vão atender o paciente, vão fazer uma manobra sobre o tórax, se vocês acham que vai machucar o paciente, eu costumo tirar o eletrodozinho, a parte metálica, deixar só o eletrodo grudado na minha criança. Mas eu tenho que saber também a coloração certa para colocar esse meu paciente de novo, tá? Então, esse meu paciente, ele tá sedado, né, totalmente capotado. Eu não sei se ele tá com coma induzido, que a gente diz, que é sedado por medicação, ou se ele está em coma pela lesão, mas a gente pode ver que ele é um paciente que está completamente desacordado, tá? Nessa segunda figurinha, eu tô vendo um nenezinho fazendo uso de uma traqueostomia, tá? Ele fez uma via aérea artificial, que é a traqueostomia, que pode ter acontecido por duas coisas que eu não tenho como saber agora. Pode ser porque ficou muito tempo em ventilação mecânica, então quando ultrapassa 7, 10 dias de ventilação mecânica por tubo orotraqueal, a equipe acaba conversando e pensando em colocar uma traqueostomia. Eu não sei se vocês conseguem identificar, mas me parece que ele está recebendo um cateterzinho de O2 ali dentro da minha tráqueo. Então, ele está só com um oxigêniozinho, tá, na minha tráqueo. Ele não está mais ligado à ventilação mecânica, mas provavelmente ele já esteve, tá? Ou ele é um paciente crônico, é uma criança com malformações, né, principalmente a nível de laringe, uma
uma traqueomalácia, uma má formação, né, laringe, faringe, e ele acaba precisando fazer o acesso de uma via artificial, tá? Mas assim, o que que me parece que, que essa criança vem de uma ventilação mecânica e tá quase recebendo alta para enfermaria, porque vocês vejam que os eletrodos do meu monitor cardíaco nem tá mais nela. Então eu vejo que ela é uma criança que está evoluindo para ir já para uma enfermaria, né? Tudo isso que eu estou passando para vocês, gente, comecem a pensar um pouco que nada mais é do que uma inspeção do paciente, né? Que a gente estudou lá na avaliação, como é que era feita uma inspeção. Eu estou passando para vocês dados do paciente que vocês podem fechar os olhos e enxergá-lo no momento que vocês conseguirem, né, entender o que que é cada coisa, que isso demora um pouquinho, o que que é tubo, o que que não é tubo, ok. Mas assim, ó, isso é uma inspeção. Eu estou fazendo uma inspeção do meu paciente. Eu estou dizendo para vocês o que que eu estou enxergando no meu paciente. E aí estou fazendo uns achômetros, né, que me permite o meu tempo de experiência, alguns achômetros para elucidar para vocês o que que a gente pode estar enxergando a mais nesse paciente. Esse meu pacientezinho, vocês vejam que eles estão com uma luvinha que a gente faz muitas vezes, quando eles não param e querem arrancar tudo que eles têm. Então a gente acaba fazendo umas luvinhas, eu morro de pena, mas é a solução, né? Porque senão eles acabam arrancando e sofrendo muito mais, depois tendo que colocar todos esses penduricalhos de novo. E embaixo desse meu paciente, ai que dó, ela está acordada e ela está entubada. Pacientes adultos referem que passam por esse período de intubação acordado, os pacientes adultos referem que é uma das piores coisas da vida, né? Mas eu não sei por que situação ela está assim, provavelmente ela está acordando e eles estão pensando já a nível de intubação, porque senão eles já teriam sedado ela. Né? Não se é permitido a criança ficar entubada por um longo período e acordada, é uma judiação. Então, aí vocês conseguem ver mais claramente o meu tubo endotraqueal, tá? Todo tubo endotraqueal, ele é acoplado a um tubo corrugado, tá? Que é essa continuação, que é o que vai direto ao ventilador mecânico. Essa minha criança, ela tá também com uma sondinha de alimentação, né? Ela tá sendo, é óbvio, ela não tá se alimentando pela boca, então ela tá recebendo a alimentação por sonda. Me parece ali aquele ponto verde que ela está com uma presença de intracate, que é um acesso venoso central, tá? Que é passado aqui no meu paciente, né? Se pega a arterinha aqui do meu paciente, ela não devia de ter mais veia. Ela é uma criança que, ao meu ver, deve ser um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Vocês vejam o curativo dela ali em região de tórax. Então, me parece ser um pós-operatório de cirurgia cardíaca ou torácica, tá? Então, ela não tem mais acesso, não encontraram mais acesso na perna, nem no braço, nem na cabecinha. Então, acabaram fazendo um acesso venoso central, o famoso intracate. Vamos lá para o lado, para o meu gorducho. O meu gorducho a gente vê que também está capotado, né? Não sei se ele está sedado com medicação ou se ele está em coma. Vocês podem ver ali o tubo corrugado vindo da ventilação. Então, esse meu paciente, ele também está com um tubo, mas não está aparecendo ali, pintaram a carinha dele, né? Ali a gente já está vendo todos os eletrodos também cardíacos no tórax dele. Aquilo azul é um aparelho de pressão que está nele, ele está fazendo controle de PA por algum motivo, e esse meu paciente, diferente da menina, ele está com acesso venoso periférico na mãozinha direita, tá? Aqui embaixo, para tirar a imagem de que se a gente só acha a criança ruim na UTI, eu tenho uma fofuncha ali, bem acordadinha, bem sentadinha, ainda está na UTI, ela me parece algum pós-operatório, alguma coisa cerebral, um aneurisma anterior, né? Me parece, né, gente? Você sabe que eu tô contando historinha, você sabe que eu gosto muito de contar historinha. Ela está também com acesso venoso periférico à esquerda, a veiazinha dela tá ali com
pegaram a veinha ali para passar a medicação, né? E ela tá dizendo para vocês que tá tudo bem. Então a gente também encontra crianças assim, né? A gente encontra crianças como esses outros 4 que nós vimos, que num certo momento elas vão estar assim. E a gente também encontra crianças que internam assim, tá? Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. De todas essas crianças, cada um pensa, qual vocês acham a melhor? Qual vocês acham a mais fácil de ser tratada? Eu tenho certeza que 99,9% me respondeu que é a menina do legal. No meu, na minha visão de fisioterapeuta velha, eu diria que é a criança mais difícil de ser tratada em UTI. Por quê? Lembra aquela coisinha lá do ambiente desfavorável, do estresse? Ela não pode nem ver ninguém de branco chegando. A mãe não quer que ninguém judie, a mãe não quer que ninguém toque nela. Ela grita, ela esperneia. Tu, para manusear, para te conquistar essa criança, tu demora no mínimo 2 sessões sem fazer nada, só cantando, brincando, mostrando como a tia Kika é legal, para tentar conseguir uma fisioterapia. A mãe e o pai ficam pouco arredios, tá? Eles começam a ver a filha reclamando, a filha se desesperando, a filha pateando, né? Enlouquecidamente, eles também começam a não querer que realize a físio. E por que que eu digo os outros não é tão difícil? Porque nós somos covardes, né? A criança sedada, a criança imobilizada, eu mexo e eu faço o que eu quiser com ela. Ela não vai me dar trabalho. O que que eu vou ter que eu vou ter que ter controle? Eu vou ter que ter controle de não perder os acessos dela. Ok, mas é só eu estar ligada e na hora que eu virar tudo em bloco, eu virar tudo junto com a criança, viro para cá todos os acessos juntos, que eu não vou criar confusão. Tá? Eu vou chegar lá, eu vou fazer minha física, eu vou ir embora e não vai ter problema. Já minha criança na UTI, em qualquer lugar, né, gente? É que eu tô falando de UTI, né? Já essa minha criança que a gente olha e considera a melhor, com certeza o quadro clínico dela é melhor do que os outros, né? Mas se nós formos pensar em nível de tratamento fisioterápico, é uma criança que eu vou ter que conquistar muito mais, é uma criança que eu vou demorar muito mais a fazer físio. Quando eu trabalhava na UTI, nós chegávamos de manhã na UTI, passávamos o round, tomava um café e cada uma ia para os seus setores. Aí, às vezes, eu tinha 2, 3 pacientes na UTI para atender, as gurias tinham 10 no setor adulto, né? E aí, elas atendiam os pacientes dela, voltavam para o setor e eu não voltava. Quando eu chegava, elas falavam, mas o que que tu estava fazendo? E eu digo, gurias, enquanto vocês pedem e conversam e o adulto diz, ok, vamos fazer físio agora? Vamos, não tem problema. Eu canto todas as musiquinhas da Galinha Pintadinha, eu mostro os dedinhos da Eliana, eu danço o que for na frente dela, eu demoro muito tempo para mim conseguir introduzir um atendimento fisioterápico nessa criança, né? E isso faz parte, né? Não tem como ser diferente. Então, eu digo que existe uma receita pessoal para a gente ser fisioterapeuta que trabalha com criança, ser fisioterapeuta que trabalha tanto em pediatria quanto neonatologia. Paciência, persistência, boa vontade, criatividade, tranquilidade e carinho. 99,99 de vocês deve estar dizendo assim: bah, Kika não tem nem tranquilidade, nem paciência, nem boa vontade. Né? Eu sei que vocês estão pensando isso, mas eu tenho sim, gente. Porque se eu não tivesse, eu não poderia estar trabalhando com eles, tá? Eu tenho uma amiga que passou por uma situação, eu atendi a filha dela na UTI e ela ficou apavorada com a transformação que eu acabava tendo, né? Porque eu escolhi estar ali, né? Eu escolhi. E vocês, se vocês acharem que vocês não vão conseguir fazer dessa cartilha a realidade, vão para outro rumo, tá? Porque realmente essa cartilha ela faz parte do nosso dia a dia,
tá? Não é conversa de boa samaritana, não é nada disso, porque eu não sou, né? Todo mundo sabe que eu não sou. É que realmente eu preciso ter isso para trabalhar com criança, tá? Se tu for uma pessoa que tu não consegue, pelo menos na hora de estar atendendo, vestir uma personagem, seja lá o que for, né? Com esses itens, tu não vai conseguir entrar na criança. Tu não vai conseguir, como é que a gente diz assim, convencer aquela criança, convencer aquela família que é o melhor para ela, tá? Até porque, né, gente, quando eu falo ali em criatividade, aí o que que a Kika tá pensando? Eu estou pensando nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. O meu material de fisioterapia é esse aí. Eu não trabalho com halteres, eu não trabalho com TheraBand, eu não trabalho com, sei lá, essas coisas normais que a gente trabalha na fisioterapia, né? Eu trabalho com lúdico. Eu sou obrigada a alcançar o objetivo que eu quero através de uma conduta lúdica. Eu vou exemplificar para vocês. Bom, o meu passarinho ali, né? A cantoria faz parte do atendimento, tá? A gente canta o tempo inteiro para a criança. Hoje em dia, com esses tablet, com esse telefone, é uma benção, porque a gente bota a galinha pintadinha ali e eles adoram e eles param e eles deixam tu realizar a fisioterapia. Então, tu não precisa mais decorar como eu decorava o repertório. Porém, gente, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês quiserem trabalhar equilíbrio com essa minha criança, se vocês quiserem trabalhar força muscular nessa minha criança, não adianta vocês acharem que vocês vão colocar ela numa prancha daquelas e vão trabalhar equilíbrio. Não adianta vocês acharem que vocês vão botar uma caneleira na perna dele e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não existe, tá, gente? Então, como que eu vou trabalhar equilíbrio e eu vou trabalhar força muscular com uma criança? Eu vou jogar bola com ela. Eu vou pro corredor do hospital e eu vou acabar jogando bola com ela. A minha criança, ela tem uma limitação, fez uma paresia de membro superior direito, eu não sei por quê, ela não tá mexendo aquele bracinho. Eu não vou dizer para ela, fulaninha levanta o bracinho, fulaninho baixa o bracinho. Eu vou pegar um chocalho e eu vou dizer para ela, o chocalho do barulho é lá em cima, agora o chocalho é lá embaixo, agora o chocalho é aqui na mão da tia Kika. É, viva o chocalho! Gente, eu não consigo fazer com que o meu paciente pediátrico e neonatológico faça o que eu quero. Eu tenho que introduzir uma conduta que respeite o meu objetivo, mas de uma forma lúdica. Então, eu penso 3 vezes. Eu penso no objetivo, eu penso na conduta. Alguém abriu o microfone e quer falar? Eu penso no objetivo, eu penso na conduta e eu tenho que pensar na forma lúdica de alcançar aquele meu objetivo, tá? E eu tenho que tomar muito cuidado porque o meu limiar de errar é muito pequeno. Eu não sou recreacionista. Eu não vou jogar bola com o meu paciente no corredor porque eu sou legal. Eu vou fazer com um objetivo. Eu quero trabalhar a reexpansão, eu vou fazer bolinha de sabão, eu vou pedir para ele soprar uma corneta. Ai, que legal, a tia veio brincar. Não, a tia está fazendo fisioterapia de uma forma lúdica. A gente tem que ter isso bem claro, gente, porque senão a gente passa a fazer brinquedos sem objetivos definidos. E aí a gente não ganha nada. Tá? Então, assim, é uma forma de brincadeira objetiva, né? O que que eu quero fazer com aquela minha criança, tá? Aquela minha criança, eu quero dar um outro exemplo diferente para vocês. Eu muito trabalhei equilíbrio com skate,
Eu levava um skate, eu brincava com elas com skate, ok, eles aceitam. Eu pegava uma corda, segurava de uma ponta, pedia para a mãe da segurar da outra, vamos pular essa corda. Ele pulou, levanta a perninha, aquela perninha que não está levantando, vamos levantar, nós temos que passar pela corda. Beleza, conseguiu passar pela corda, tá? Então, é muito mais difícil do que delimitar um objetivo com uma conduta fisioterápica específica. Então, eu disse para vocês, são 3 caminhos, né? Objetivo, conduta e como eu vou fazer. Como eu vou brincar, tá? Essa é uma das principais, que eu digo, dificuldade, né? Porque nem sempre quando a gente pensa, a gente consegue chegar a uma conduta lúdica. E tem que ser, porque ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar que tu vai pegar. Primeiro, ela não vai deixar nem tu agarrar o braço dela. Então, ela não vai aceitar que tu vai pedir para ela levantar o braço e baixar. Muitas vezes ela não vai ter entendimento, porque ela é muito pequena. Aí sim, né, gente? Um recém-nascido, quando eu for precisar fazer algum manuseio, covardemente, como eu já disse anteriormente, eu faço o que eu quero, né? Eu faço o que eu quero. O máximo que ela vai fazer é chorar e eu vou aguentar o choro e vai seguir o baile. Infelizmente, nós somos seres estúpidos em relação a isso. Mas é a realidade, tá? Bom, isso aí já se falou, né? Só esse slide da avaliação. Falou em outra oportunidade. Agora eu vou começar a falar para vocês de objetivos. Quais são os objetivos da fisioterapia dentro de uma unidade de tratamento intensivo? Um dos meus objetivos é evitar ou minimizar as complicações respiratórias, ou seja, evitar ou tratar, né? Muitas vezes eu vou ser chamada que o meu paciente já está com alguma enfermidade, né? Já está com algum problema respiratório instalado e eu tenho que ajudar para reverter aquele problema respiratório. E muitas vezes eu vou ser chamada para avaliar aquele meu paciente que não está com problema respiratório para não ter problema respiratório. Um exemplo disso. Todos os meus pacientes que acabam estando em UTI e acabam sendo colocados em ventilação mecânica, eles estão sedados, ou eles estão ou em coma induzido, ou em coma pela patologia. Então, eles não se mobilizam. No momento em que eles não se mexem, o que eu devo fazer? Eu devo proporcionar para ele trocas de postura. Num neonato, gente, eu não vou ficar lá esticando perninha e bracinho, como a gente já viu lá, principalmente na minha hemorragia intracraniana, né? Que não é esse o objetivo no neonato. Eu vou simplesmente fazer o quê? Posicionar o meu paciente neonato de uma forma adequada para melhorar as regiões de ventilação e perfusão. Então, isso é uma maneira de evitar complicações, né? Outra maneira de evitar complicações, fazendo as aspirações corretas, nas horas corretas, se tem presença de secreção, não deixando aquela secreção no tubo, então aspirá-lo ele da maneira correta, ok? Minimizar, né? Então, eu vou tratar este meu paciente, vou tratar ele dependendo. O que eu preciso saber no meu neonato, né? Eu preciso saber quanto tempo de vida ele tem. Eu não realizo físio antes de 72 horas em recém-nascido. Quanto tempo de idade gestacional ele tem, com quantas semanas ele nasceu. Para a partir daí, quantos quilos ele nasceu. Para a partir dali, eu começar a pensar se eu vou ou não vou fazer uma físio respiratória nele, tá? A gente já viu anteriormente que a físio muitas vezes traz comorbidades ao meu paciente, ainda mais neonato, né? E neonato tem muito, muito, muito mais contraindicação do que em qualquer outra situação. E eu volto a falar aquela minha frasezinha típica. Em neonatologia, menos é mais. Quanto menos eu mobilizar, quanto menos eu mexer o meu paciente, melhor para ele. Então, quando realmente for pedida uma fisioterapia respiratória, eu vou averiguar idade gestacional, tempo de vida, peso desse meu paciente, para ver se realmente ele vai ter benefício, se eu não vou causar mais danos do que benefícios nesse meu paciente. Então, aí eu coloquei só de uma maneira ilustrativa, né, alguns fazendo fisioterapia nos meus pacientinhos.
realizar a instalação e o ajuste da oxigenoterapia, né? Ainda não é a nossa realidade a nível de interior, a nível de Pelotas, tá? Mas acho que cada vez mais vai ser. E grandes centros já é, tá? A introdução da oxigenoterapia, a introdução da ventilação mecânica não invasiva, a introdução da ventilação mecânica invasiva e a sua retirada é de extrema responsabilidade do fisioterapeuta, tá? Só que é claro que tem que ser um fisioterapeuta competente, que tenha critérios bem estabelecidos e conhecimento técnico para fazer isso, tá? Então, assim, eu vou determinar a hora que eu acho que meu paciente tem que ir para a oxigenoterapia através de diversos fatores, né? Diversas avaliações. Eu, junto com até mesmo com o médico, com a própria equipe, eu vou participar dessa escolha e eu posso sim, eu tenho autorização judicial, é uma lei que o fisioterapeuta pode introduzir a oxigenoterapia no paciente. Eu vou escolher o tipo de catéter que eu vou introduzir para o meu paciente, se vai ser um óculos nasal ou se vai ser apenas um catéter, e eu vou escolher quantos litros de oxigênio esse meu paciente vai receber. E também, né, vou decidir quando tirar ou quando evoluir para uma ventilação não invasiva ou para uma ventilação invasiva. Então, aí também continuo falando da minha ventilação não invasiva, né? Esse meu bebezinho, ele tá recebendo um CPAP nasal, tá? É uma ventilação não invasiva. Como vocês veem ali no meu bonequinho, olhem o tamanho das prongas que é introduzido para dentro do narizinho do meu paciente. Então, essas prongas, elas ressecam muito a minha membrana e elas fazem muita lesão de septo. Muitas vezes o meu paciente precisa fazer até uma cirurgia para reconstrução de septo por uso inadequado e prolongado de CPAP. Então, o que nós fisioterapeutas temos que cuidar? Existem tamanhos de pronga. Então, nós temos que nós temos que ser sensatos para escolher qual a pronga que nós vamos colocar, qual a pronga que nós vamos eleger para colocar nesse meu paciente. Não esquecer de fluidificar bastante a região nasal, tá? Para não deixar que ela fique seca, que ela sangre, que ela faça uma lesão. E além disso, eu vou instalar a ventilação não invasiva, eu vou escolher o momento dela ir e eu vou escolher um momento de retirá-la totalmente ou de ir para uma ventilação invasiva. Buenas. O meu fisioterapeuta, ele também tem a função de auxiliar nos casos de parada cardiorrespiratória. O funcionamento dentro de uma parada cardiorrespiratória dentro de uma UTI, ele é muito dinâmico, tá? Ele acontece naturalmente. Na hora que se vê que está tendo uma intercorrência, os profissionais já vão se aproximando e cada um já sabe o seu lugar, né? E o lugar que o fisioterapeuta deve ocupar é esse aí que vocês estão vendo, segurando um ambu com a bolsa máscara. O fisioterapeuta é quem ambusa o meu paciente durante uma parada cardiorrespiratória, tá? O médico vai lá, quando necessário, o médico vai lá e intuba o paciente e nós ficamos fazendo a ventilação dele até ser colocado ele na própria ventilação mecânica. Então, o papel do fisioterapeuta é ambusar o meu paciente, ok? Ali eu trouxe um exemplo para vocês de pacientes entubados em ventilação, né, que também é nossa responsabilidade introduzir essa ventilação mecânica invasiva neles. Vocês olhem aquele meu pico roxo lá em cima, olhem o tamanho do tubo dele, gente. Olha que pecado, né? Ele provavelmente é uma criança prematura, né, pelo tamanhinho dele, a gente tá vendo. Olha o tamanhozinho do pé, da mão dele, tá? Que está em ventilação mecânica invasiva. Eu, físio, é quem não vou entubar ele, tá? Quem entuba é o médico. Eu vou introduzir a ventilação mecânica. Eu vou escolher os parâmetros para essa criança minha ventilar.
Ali embaixo, eu também trouxe um menino para vocês maior. Eu trouxe, assim, algumas coisas, fugindo um pouco da neonatologia, mas para aguçar a curiosidade de vocês, para vocês terem esse contato, né? Vocês vejam ali uma criancinha maior, ele está sob ventilação mecânica, mas ele não está entubado, ele está recebendo os parâmetros de ventilação mecânica através da traqueostomia, ok? Tem uma pergunta até aí? Tá tudo dominado? Então, ok. Aí, nós vamos entrar um pouco nas minhas condutas motoras, né? Que, como eu já falei para vocês, são condutas muito limitadas. Eu não vou fazer samba-lelê com os meus neonatinhos, eu quero mais é que eles fiquem quietinhos, né? Então, eu vou reduzir ou reverter o aparecimento de disfunções motoras. Lembrem, neonatologia, lembrem que é menos movimento. Então, Kika, como é que eu vou tratar? Posicionamento adequado. Nós vamos ter uma aula direta só sobre posicionamentos. E é o mais importante para essa minha criança é colocá-lo ele numa posição de conforto, não só respiratório, mas uma posição que estimule o desenvolvimento dele neurológico e que não cause danos aos sistemas que ainda não estão bem formados, tá? Nunca esqueçam que a minha posição intraútero, né? A minha posição fetal é uma posição lateralizada, né? Então, a gente começa já a pensar que é uma posição agradável para o meu recém-nascido. Outra coisa, até os 3 meses, a gente espera que meu paciente tenha uma postura em flexão. Os bracinhos e as perninhas são mais juntos ao corpo. Então, nós temos que manter essa flexão. Vocês imaginem se nós pegar aquele meu segundo pacientinho que está num ninho ali e colocá-lo de barriga para cima. A primeira coisa que vai acontecer, eu vou ter a gravidade agindo nele. No momento em que a gravidade agir na parte superior dele, o que que a gravidade vai fazer? Ela vai botar os meus braços para baixo e ela vai colocar as minhas pernas para baixo. Então, eu vou perder o meu padrão flexor que deve ser mantido até o 3º mês. Então, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar ajudando a ele ter um desenvolvimento motor normal. Eu estou colocando ele numa situação de posicionamento inadequado, tá? Eu vou falar bem propriamente, bem, né, dessas posições, mas mais lá adiante. Só hoje eu vou, qual posição que a gente coloca, o que que é melhor, como se estabelece cada posição. Então, o nosso objetivo, propriamente dito, na fisiomotora NEL, é posicionamento adequado. Posicionar, né, esse meu paciente em posturas que favorecem ele. Eu coloquei ele só como ilustração para vocês, uma criancinha maior recebendo físio, para demonstrar que a físio também pode ser lúdica dentro da UTI, tá? A gente também utiliza bolas dentro da UTI, a gente também utiliza brinquedos, é óbvio que em crianças maiores, né? Mas a gente também faz uso da ludoterapia dentro de uma UTI. Não é porque ela está em UTI que ela deixa de ser criança e gostar de brinquedos, né? A única coisa que antes a gente tem que conversar com a equipe de enfermagem para perguntar se a gente pode introduzir, tem que fazer uma limpeza adequada dos materiais que a gente vai trazer para dentro da UTI, mas pode sim, tá? Pode e deve, tá? Prevenir síndrome do imobilismo. Se vocês pegarem e colocarem aí no Google UTI, vai aparecer um monte de artigos sobre síndrome do imobilismo. Agora já está na moda. Tanto adulto quanto pediátrico. Que é prevenir a síndrome do imobilismo, tá? Que a gente já sabe o que a síndrome do imobilismo ela faz. Ela traz alterações osteoarticulares, ela traz alterações respiratórias, ela traz alterações metabólicas e ela traz alterações gastrointestinais. Então, osteomuscular, a gente já falou, respiratório a gente já falou, metabólico, o que é o metabólico, né? É o sistema linfático, né? Minha criança acaba não tendo
o andamento normal. E gastrointestinal, essas minhas crianças, não só as crianças, os adultos também, muitas vezes eles param até de evacuar, né? Eles precisam ser altamente mobilizados para começar a evacuação. Às vezes, a gente vai trabalhar numa criança e a gente trabalha 2 minutinhos, ó, bem pouquinho, e ela já faz cocô. A equipe de enfermagem disse, chegou o laxante, porque a gente começa a dar uma pequena mobilizada nela e ela já faz o cocô, é porque a gente aumentou esse movimento gastrointestinal, tá? Essa prevenção da síndrome do imobilismo, nunca esquecendo da nossa população aqui, que é uma população neonato, então ela deve ser muito discreta, né? Deve ser uma mobilização de posicionamento, uma mobilização de estímulo tátil, que a gente vai ver também no estímulo tátil lá presente, como mobilização, como terapia, não é mobilização. Então, a gente previne do jeito que dá, tá? A gente não vai sair lá chacoalhando o meu bebê neonato, de maneira nenhuma. Uma coisa que eu me lembrei, gente, um atendimento em neonatologia, ele deve durar no máximo 15 minutos, tá? Logo que eu comecei a trabalhar na FAO, depois eu fiquei sabendo, né, gente, porque as pessoas se transformaram em minhas amigas, e a gente começaram a contar, né, as gafes do início. Elas me chamavam de fisioterapeuta preguiçosa, tá? Porque as outras fisioterapeutas ficavam meia hora com os pacientes, eu ia lá, ficava 15 minutos e ia me embora. Tá? Até que um dia, uma pessoa me comentou isso, e eu trouxe, né, conhecimento técnico para provar para eles que quem estava errado era eles, não era eu que era preguiçosa. Que realmente é estabelecido. Essa criança não pode ser muito mobilizada, ainda mais assim agora que então estão naquela coisa de hemorragia, de diminuir barulho, de diminuir luz, de diminuir mobilização, método mãe canguru, né, gente? O meu paciente, ele não pode receber esse estímulo. O meu neonato, ele não pode receber um estímulo muito forte. E para eles, 15 minutos é muito. Então, eu não posso ultrapassar 15 minutos de atendimento fisioterápico com esse meu paciente. Então, o que eu tenho que respeitar, né, quando eu for atender um paciente neonato? A idade dele, como eu falei, né? Os fatores anatômicos e fisiológicos de acordo com a idade dele de nascimento, a idade gestacional, a doença de base, as condições clínicas e a evolução do quadro que eles estão apresentando e respeitar muito o crescimento e desenvolvimento motor dele, como a gente falou naquelas posições de conforto que estabelecem um bom desenvolvimento motor. Perigo, risco de morte. Paciente que apresenta broncoespasmo, hemorragia pulmonar e cerebral, quando ele vem apresentando uma arritmia cardíaca, um edema cerebral, uma broncoaspiração, uma queda aguda de oxigênio e uma parada cardiorrespiratória. Então, nesses casos, eu tenho que ter muito cuidado, né? Eu tenho que, mais do que os cuidados que eu já tenho que ter com a neonatologia, eu passo a ter um cuidado redobrado, porque eu estou lidando com crianças que têm um risco de morte evidente. Equipe multidisciplinar, sem ela nada funciona, né? A equipe multiprofissional, ela é formada de técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fono, nutri, são profissionais, cada um da sua área, cada um palpitando, dizendo e defendendo, né, o que deve ser feito com o seu paciente, da melhor forma dentro do que acredita e do que sabe, né. É importante nós trabalharmos de uma forma harmônica, como eu falei anteriormente, porque se desgringola tudo, o paciente tem uma evolução pior, e a equipe passa a ter um peso muito grande, e acaba a gente não consegue
engrenar, né? Isso não acontece. Claro que acontece, né, gente? Se tem alguém aqui que trabalha numa loja de sapato que tem um colega que não trabalha legal, desengrena e dá tudo mal. Imagina dentro de um hospital, dentro de um ambiente fechado, que é a UTI, se tu começa com birra, com ladainha, com um colega, tu vai acabar, faz tudo que ele diz, tu diz não, tudo que ele faz, tu desfaz. Aí quem é o prejudicado, né? É o paciente. Então, tentar de uma forma mais harmônica possível, também juntar, né, aproximar essa família para nós, para a gente conseguir desenvolver o trabalho de uma forma harmônica. Então, aqui eu vou trazer para vocês quais são os profissionais que a gente deve ter dentro de uma UTI. Então, vai ter assim, ó, gente, vai ter um médico responsável técnico com jornada mínima de 4 horas diária. Nós vamos ter sempre um médico que se chama o rotineiro. Todos os dias de manhã, pode ser de tarde, mas normalmente é das 8 ao meio-dia. Esse rotineiro é sempre o mesmo, tá? Ele é o responsável técnico, ele vai estar dentro da UTI. Junto com o rotineiro, nós vamos ter um médico plantonista. Então, são 2 médicos dentro da UTI de manhã. Deve haver um médico plantonista para cada 10 leitos, tá? O que esse rotineiro que está dentro da UTI de manhã ele faz? Ele é responsável, o nome já diz, por passar a rotina dos pacientes. Então, é ele que faz o round dos pacientes. É ele que, junto com a equipe multiprofissional, passa de leito em leito, avalia o paciente e toma conduta, tá? O médico plantonista, ele acaba sendo para alguma urgência e emergência que aconteça dentro da UTI. Vai haver um enfermeiro coordenador com jornada diária de 8 horas, com habilitação em neonatologia e no mínimo 2 anos de experiência comprovada em UTI. Este enfermeiro, ele vai ser um enfermeiro responsável, ele vai ser um enfermeiro-chefe, mas ele acaba sendo um enfermeiro burocrata, tá? Ele não vai ser o enfermeiro assistencial, ele não vai ser o enfermeiro que vai estar na batida do dia a dia ali com o paciente. Ele vai ser um enfermeiro que vai resolver escala de plantão, vai resolver algum material, vai resolver algum problema que está tendo dentro da UTI. Ele vai ser o coordenador, ele não vai ser o assistencial. E nós vamos também, também vamos ter na nossa equipe um enfermeiro assistencial, tá? Esse enfermeiro ele fica normalmente 6 horas, vai ter um em cada turno, né? Um de manhã, um de tarde, um de noite. E ele sim vai ser um enfermeiro que vai estar atendendo o paciente. Tá? Nós vamos ter, um enfermeiro também para cada 10 leitos, assim como o fisioterapeuta. Também o meu fisioterapeuta vai ser um fisioterapeuta de manhã, um fisioterapeuta de tarde e um fisioterapeuta de noite. Que beleza, né? Que belezura. Mas a lei pede isso, a lei já pede fisioterapeuta 24 horas dentro da UTI. Existem já leis, locais de trabalho sendo multados pela não presença do fisioterapeuta dentro da UTI. Também vai existir um fisioterapeuta coordenador com 2 anos de experiência, parará, mesma coisa do que o enfermeiro, e também esse fisioterapeuta vai ser o fisioterapeuta burocrático. Ele não vai ser o fisioterapeuta assistencial. Então, nós vamos ter um enfermeiro burocrático, um fisioterapeuta burocrático, um enfermeiro assistencial e um fisioterapeuta assistencial. Nós vamos ter técnico de enfermagem, no mínimo 1 para cada 2 leitos em cada turno. Então, todos os meus leitos, pode ter até 2 leitos, um técnico de enfermagem, mas normalmente tem um técnico de enfermagem para cada leito, de 6 horas de manhã, de tarde e de noite, me desculpem, de noite é 12 horas, né? Quem trabalha de noite trabalha 12 horas. Vai ter um funcionário de limpeza por turno e um fonoaudiólogo disponível para a unidade. A fonoaudiologia e nutricionista. Ainda não existia um fono e um nutri só para as UTIs. Eles acabam atendendo as demais unidades e prestando serviços dentro das UTIs. Mas isso também deve mudar, porque também existem normas agora que estão solicitando
fono, nutri, psico, direto dentro das UTIs. Então, como é que acontece assim, né, gente? De manhã, o pessoal da enfermagem, os técnicos de enfermagem e a físio troca plantão às 7 da manhã. Então, todo mundo começa a trabalhar das 7 a 1, da 1 às 7 e das 7 às 7 da manhã. Esses são os horários de funcionamento, tá? Então, a gente troca plantão, chega às 7, o pessoal da enfermagem começa a ver sinais vitais, começa a avaliar os seus pacientes, para entre 8 e 8 e meia, isso a rotina muda um pouco, mas assim, normalmente é essa, muda de um hospital para outro, mas normalmente é essa. Lá pela 8, 8 e pouco, começam os rounds. Toda a equipe envolvida, o técnico de enfermagem daquele paciente, o enfermeiro assistencial, o fisioterapeuta, o fono, o nutri, o psico e o médico técnico, que é o médico diarista, não é diarista, que faz a rotina, e o médico plantonista, se não está atendendo alguma urgência, ele também participa do round. E ali começam as discussões positivas em torno daquele quadro clínico do meu paciente, né? O que se deve, ali é um momento em que se é pedido a nossa opinião, o que a gente acha, se aquele paciente vai receber físio ou não. Eu tenho que ter um conhecimento técnico bem forte, porque eu vou ser testada e eu vou estar diante de uma equipe, né, sendo avaliada, porque todos ali estão sendo avaliados, então eu tenho que ter um conhecimento bem forte. Tu vai ter que ter uma coragem de, eu acho que esse paciente precisa de físio. Não, esse paciente não vai receber físio por esse motivo, né? Mas com conhecimento técnico não tem problema, a gente bate qualquer um. Tá? Então, ali é um momento em que se estabelecem as condutas. E algumas condutas são trocadas, algumas condutas são revistas, alguns pontos de vista diferentes de profissionais são discutidos. Eu aprendi muito em round. Eu acho assim que se qualquer um de vocês for trabalhar e tiver a oportunidade de trabalhar, de participar de rounds, não só dentro de UTI, existem rounds médicos, né, fora de UTI também, é uma oportunidade única de aprendizado, né? Por isso que eu tenho um pouco de noção, não sei nada, né, gente? Não vou dar medicação nenhuma, não vou dar alimentação nenhuma, não é isso. Mas por isso que eu sei mais ou menos pelo menos os ares de cada área, por ter aprendido em round, por ter aprendido nessas discussões com as equipes relacionadas. Então, fica aí um pedido para vocês, né? Não se esqueçam que os meus bebezinhos são particulares, têm particularidades, são diferenciados, precisam que vocês saibam que as diferenças que eles têm em relação a crianças maiores e em relação a adulto, para que eles recebam o tratamento adequado para a idade deles. Tá? Então, a aula de hoje é essa. Por favor, abram os microfones. Que isso? Ah, melhorou. Alguma pergunta, gente? Ficou claro? Vocês gostaram da aula? Muito boa, Marcelo. Deu para vocês enxergarem um pouco o funcionamento da UTI, que era essa a minha ideia, passar para vocês, assim, o que acontece dentro de uma UTI. Perfeito. Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem esclarecido, que vocês queiram, ou alguma curiosidade que eu possa ajudá-los? Então tá, mais uma vez eu peço desculpa para o sétimo pela confusão que eu fiz. Um beijo. Professora, aqui é a Lavínia. Oi? Oi. Quem é? Lavínia. Fale, É Lavínia. a Lavínia. Fala. Lavínia. Fala. Crianças queimadas em UTI recebem físio? Claro. Recebem, com certeza. Mas normalmente, Recebem? sim, recebem. Mas normalmente, dependendo se é um grande queimado e depende da extensão da queimadura, né? Essas crianças elas são encaminhadas para unidades intensivas próprias de queimado,
tá? Se são crianças com grande queimados, que existe em Porto Alegre e existe em Rio Grande. Tá bem, Criança quando obrigada. chega... Hã? Lavínia? Lavínia? Oi, obrigada. Não, ainda tô te respondendo, guria. Mas se é uma criança que Obrigada tem pela uma... dúvida. Não, tô respondendo ainda, tia. Mas se é uma criança que teve uma queimadura pequena, uma queimadura nível de tórax, por a mãe que deixa cair a água, né, do mate, deixa não por querer, né, com a pobre bicha, trata-se sim em UTI, é muito, muito triste, porque a criança sente muita dor, tem que fazer curativos, tem que fazer físio, é sempre a base de muita dor, muito choro, mas a gente trata, existe fisioterapia específica para queimados. Mais alguma pergunta? Lavínia, por que tu fez essa pergunta em relação a queimados? Lavínia? Foi até se embora. Então tá, gente. Por Professora? mim... Professora? Oi? Oi, ela me desculpa. Meu notebook desligou. Me diz uma coisa, por que tu fez essa pergunta particularmente de queimados? Porque eu vou muito em... E eu levo queimadura, redes em UTI. Eu não tô te Eu ouvindo, gosto da Lavínia. área. Professora? Oi, não tô te ouvindo. Por que tu fez a pergunta de queimados? Porque eu já fui em palestras. Tá. E também participo muito de... Eu gosto do assunto de UTI neonato. Aí eu já ouvi falar. Beleza, então. Ótimo. Então tá, gente. Mais alguma coisa? Beijo. Até amanhã para alguns, até semana que vem para outros, no mesmo horário, 19h10, tá? Um beijo grande. Tchau, obrigada.